formulação muito breve, pode-se afirmar que a interpretação do Brasil formulada por Florestan Fernandes revela a formação, os desenvolvimentos, as lutas e as perspectivas do povo brasileiro. Um povo formado por populações indígenas, conquistadores portugueses, africanos trazidos como escravos, imigrantes europeus, árabes e asiáticos incorporados como trabalhadores livres. Mas essa é uma história baseada no escambo e escravidão, no colonialismo e imperialismo, na urbanização e industrialização, por meio da qual se dá, inicialmente, a formação da sociedade de castas e, posteriormente, da sociedade de classes. Uma história atravessada por lutas sociais da maior importância, desde as revoltas de comunidades indígenas contra os colonizadores, as lutas contra o regime de trabalho escravo. História é essa que, no século XX, desenvolve-se com as lutas de trabalhadores do campo e da cidade pela conquista de direitos sociais ou pela transformação das estruturas sociais. Uma das partes mais importantes da sociologia de Florestan Fernandes concentra-se na pesquisa e interpretação das condições e possibilidades das transformações sociais. A revolução social é um dos seus temas mais frequentes e está presente em uma boa parte dos seus escritos, umas vezes como desafio teórico e outras como perspectiva prática. São vários e fundamentos os problemas teóricos e históricos compreendidos pela obra de Florestan Fernandes. Tem problemas relativos à educação popular e às responsabilidades do cientista social. Inaugura um novo estilo de pensamento sobre as configurações e os movimentos da sociedade. Permite conhecer o presente, repensar o passado e imaginar o futuro. Florestan Fernandes é o fundador da sociologia crítica no Brasil. Toda sua produção intelectual está impregnada de um estilo de reflexão que questiona a realidade social e o pensamento. As suas contribuições sobre as relações raciais entre negros e brancos, por exemplo, estão atravessadas pelo empenho de interrogar a dinâmica da realidade social, desvendar as tendências desta e, ao mesmo tempo, discutir as interpretações prevalecentes. E sua perspectiva está presente nas monografias e ensaios sobre o problema indígena, escravatura e abolição, educação e sociedade, folclore e cultura, revolução burguesa, revolução socialista e outros temas da história brasileira e latino-americana. O mesmo se pode dizer dos seus trabalhos sobre a teoria sociológica. A perspectiva crítica está presente em toda a sua produção intelectual, incluindo, obviamente, o ensino, a conferência e o debate público, e questiona o real e o pensado, tanto os pontos de vista dos membros dos grupos e classes compreendidos na pesquisa, como as interpretações elaboradas sobre eles. Assim, alcança sempre algo novo. Neste percurso, resgata o movimento real a partir dos grupos e classes que compõem a maioria do povo. São índios, negros, imigrantes, escravos e livres trabalhadores da cidade e do campo que reaparecem no movimento da história. As mais notáveis propostas teóricas da sociologia são avaliadas tendo em conta a compreensão das suas contribuições para apanhar os andamentos da realidade social. Seu pensamento leva em conta as lutas dos mais diversos setores populares que entram no passado e no presente da sociedade brasileira. Ajudam a recuperar algumas dimensões básicas das condições de existência, vida e trabalho, do índio, do caboclo, do escravo, do colono, do seringueiro, do peão, do camarada, do cintiante, do operário e de outros, pretéritos e presentes. Foi. Em síntese, a sociologia brasileira está ampliamente marcada pela obra de Florestan Fernandes. Primeiro, entra de maneira decisiva na construção da sociologia como um sistema de pensar a realidade social. O seu comportamento com as exigências lógicas e teóricas da reflexão científica representa uma contribuição básica no sentido do amadurecimento da sociologia. As próprias controvérsias que esse padrão intelectual suscita revelam que a sociologia brasileira
ultrapassa uma fase de timidez metodológica e teórica, ingressando em uma etapa em que todas as implicações do cotidiano de ensino e pesquisa, muitos do que vinham sendo ensaiados de maneira episódica, adquirem maior sistemática. Simultaneamente, as pesquisas realizadas e suscitam por Florestan Fernandes, bem como por sua vez a influência, abrem novos horizontes para a reflexão sobre a sociedade e a história. Segundo, cria um estilo de pensamento na sociologia brasileira, a sociologia crítica, compreendendo a teoria e história. Sintetiza um estilo de pensar a realidade social. Ao resgatar o ponto de vista crítico da sociologia clássica e moderna, com base nos ensinamentos do marxismo, e recuperar o ponto de vista crítico, oferecido pelas condições de vida e trabalho dos oprimidos da cidade e do campo. A obra de Florestan Fernandes cria e estabelece um novo estilo de pensamento. Assim, a sociologia brasileira adquire outra dimensão, alcança outro horizonte. É a partir desse horizonte que se torna possível revoltar as raízes pretéritas e presentes, descortinar o futuro.